Que treta trevosa dos infernos da mangaka Abiko Sensei contra o roteirista Goa-kun. Ele mudou não só o roteiro, ele também mudou a personalidade dos personagens da sua história, o que deixou a mina ficou malucona e simplesmente jogou tudo fora e falou: eu reescrevo tudo. Meus queridos, que treta! De que lado você está? Do criador do mangá ou do roteirista? Porque esse episódio nos mostrou uma coisa: nós só vemos o superficial. O que está nos bastidores é uma realidade que a gente desconhece e que ainda a gente quer dar palpite, achando que a gente está certo. Vem conferir comigo mais esse episódio da segunda temporada de Oshinoko, episódio número 2. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Oshinoko, episódio número 2. Antes de mais nada, já quero agradecer a todos que vão deixar aquele famoso like aí embaixo. E a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo, beleza? E esse episódio teve uma treta trevosa dos infernos, só que a gente começou a compreender muito mais dos bastidores. Isso mostrou pra mim que às vezes a gente dá tanto palpite em alguma coisa e a gente mal sabe o que rola nos bastidores, o que de fato pode acontecer e quantas pessoas podem sair feridas disso tudo, tanto profissionalmente como pessoalmente. Meus queridos, me trouxe uma visão muito legal, gostaria muito de comentar aqui junto com vocês, e eu digo que repaginou algumas coisas que eu tinha na minha mente, até mesmo como um criador, não criador de conteúdo no YouTube, mas criador de que escreve peças, porque eu também já escrevi, e me deu uma outra perspectiva de roteiristas, diretores e tudo, porque muitas vezes não é como se eles fossem os verdadeiros vilões dessa história. Talvez nem haja vilão. Então, vamos direto para esse vídeo que tem bastante coisa pra gente comentar. Bom, seguinte, pessoal, nosso episódio vai começar com a Abiko Sensei falando pra mudar tudo dentro do roteiro. E é então que todo mundo começa a ficar desesperado. Não, peraí. Como assim? A gente não tá entendendo exatamente o que tá acontecendo. Por que você quer que mude tudo? O que você quer que mude exatamente? Que parte, mais ou menos? Como você quer que eu revise tudo? E aí a Abiko Sensei, ela está irredutível e está invocada e virada no capeta. A mina simplesmente começou até mesmo a ofender o Goa-kun falando: sua mente como criador deve ser uma bosta. Tipo, na verdade tamparam a boca dela antes que ela falasse alguma merda assim a mais. Aquilo feriu, sabe, diretamente o orgulho daquele roteirista, que até então estava aceitando fazer uma revisão. Eles não teriam tempo ali para ensaiar, por exemplo, mas, tipo, ele faria de tudo para revisar e ajustar. E, cara, simplesmente, velho, desculpa galera, mas depois de ver um pouquinho sobre a vida do roteirista, a gente começa a ver o que acontece naquele processo todo, aquele telefone sem fio, onde você passa uma informação, quando chega na outra pessoa, por ter passado de boca em boca, simplesmente chega lá com uma outra visão. E não só isso, o cara não é um vagabundo, né? Ele tava se esforçando pra caramba. Por isso nós temos que voltar um pouquinho no tempo antes dessa treta acontecer, que foi quando todos estavam conhecendo ali os personagens da peça, quem vai participar, quem é que faz parte de tal coisa, e a Kana e o Aqua chegam lá naquele estúdio onde eles fazem os ensaios e tal, e aí então eles se encontram com o Melt-kun, aquele que participou junto com ela naquela outra peça lá que foi uma bosta, né? E aí então esse cara estudou pra caramba, por isso agora ele tá não só mais confiante, mas como também ele tá olhando pra Kana e falando: ó, se eu estiver fazendo merda, porque eu descobri as merdas que eu fazia, aquele foi o meu primeiro papel, eu tava me achando porque eu era bonitão, mas eu era um merda, só que agora eu reconheço isso, e se eu fizer alguma besteira, me fala dessa vez. Gostei muito da atitude dele, cara, ele mudou muito, a personalidade dele melhorou pra caramba e agora ele conhece a Kana de verdade, porque ela vai mostrar o seu verdadeiro lado. Antes ela tava ali meio que fazendo a boa pra todo mundo, né, tentando manter a harmonia no local, mas agora ali naquela peça de teatro é disputa, é treta, e ela vai querer ali mostrar a que veio. Não só isso, também como vai mostrar sua verdadeira personalidade, o que estranha um pouquinho no Melt, porque ele imaginou que ela fosse de tal jeito. E acho que conhecendo ela assim, ele passa a se aproximar um pouquinho mais da Kana, e não só isso, mas também ganhar até mesmo o reconhecimento que aquele estudo que ele fez
foi pra realmente melhorar. Ele reconheceu os erros, se arrependeu daquela forma de agir e hoje é um ator muito melhor. Aposto que a gente vai se surpreender com ele nesse arco. Bom, de todo jeito todo mundo se cumprimenta, todo mundo fala lá, oh, eu sou o Aqua, eu sou tal, eu vim de tal. A gente conhece todos os personagens ali, e aí a Akane já se aproxima do Aqua, né, querendo um chameguinho, né, ó, a gente tá namorando. Tá certo que é meio falso assim nosso namoro, mas tipo, a gente se vê de vez em quando, e eu acho legal que a gente tá trabalhando junto de novo. O que deixa a Akane com ciúme, ela fala assim, eu não gosto dessa parada não, tá bom? Eu não gosto dessa parada, eu tô vendo que eles querem envolver a vida pessoal com as peças, por isso que escolheram o Aqua, que vai ser o personagem que é o noivo da princesa ali da peça. Então o pessoal tá tentando se conectar ali, mas a Kana tá com inveja, tá com ciúme. Mas tudo bem, é normal por parte dela, porque ela está apaixonada por aquele cara que olhou dentro do seu coração. É algo bem legal que o Aqua faz, embora ele seja... Ele não é tapado, na verdade é que ele é indiferente para os outros, pelo menos até esse momento. E ele não é indiferente exatamente, mas ele é às vezes, assim, na forma dele falar. Então, quando ele é meio grosseiro, assim, até mesmo com a Akane, embora a Kana seja minha personagem favorita, eu não gosto muito, sabe? Eu prefiro que ele seja mais gentil, vamos dizer assim, mais fofo, vamos dizer assim. Mas eu acho que é por isso que eu gosto mais da Kana do que da Akane, porque a Kana, ela fala todas as coisas na lata pro Aqua e o Aqua faz a mesma coisa com ela, então pra mim, tipo, cria uma química melhor ali. De todo jeito, vamos continuar aqui, porque nós vamos ver também que o Himekawa é um grande de um ator, ganhou vários prêmios ali de atuação e tudo, então aquele cara todo largado, meio esquecido, quando entra no palco, se transforma. É algo legal porque, às vezes, você vê uma pessoa, por exemplo, um ator, como ele é na vida fora do teatro, né, ou então fora das atuações e tudo. E ele parece ser uma pessoa totalmente diferente do que ele é no palco, e eu acho isso muito legal, o poder de conseguir atuar, de conseguir envolver ali o seu público, e eu acho que esse Himekawa, ele traz muito disso, algo que eu gosto pra caramba. De todo jeito, agora a gente vai pra parte da mangaka. A Biko Sensei convida aquela outra sensei que eu já esqueci o nome, gente, me desculpa, sensei de óculos e tal, que tinha o Sweet Today, né? E aí, então, elas estão conversando porque a Tokyo Blade vai ser adaptada para uma peça teatral e ela não sabe exatamente como lidar com isso e ela quer ali uma pessoa pra servir de, digamos assim, de suporte pra ela quando ela for falar ali com os roteiristas, com o pessoal que vai na peça e tudo, pra ver como que se saiu ali a atuação, papapá. E aí, então, ela fala assim, pô, você pode vir comigo? Eu tô meio insegura, eu não sei se vão errar ali na adaptação, e é legal uma preocupação e até mesmo uma maturidade daquela autora de mangá, não a Biko Sensei no caso, mas a outra, que algumas concessões, independente de você ser ator ou não, precisam ser feitas. Por que precisam ser feitas? Porque existem diversas pessoas para atuar em vários papéis, às vezes você não pode escolher a pessoa que vai atuar para o seu papel, aquela que você quer, você não pode escolher a voz que você quer muitas vezes, ou então o tempo de duração da peça, esse tipo de coisa, se vai ter uma ou duas temporadas, isso tudo vai depender também do público, então algumas concessões também precisam ser feitas, e começou a me abrir a mente assim, tipo, cara, antes eu tinha uma mente muito parecida com apenas o criador, sabe? Eu crio, você tem que fazer um negócio minimamente decente aqui e tal. Mas resumindo de forma mais sincera, não é minimamente perfeito e tudo, assim como é a obra original, mas sim do jeito que eu quero. E esse eu acho que é o grande problema. É a gente querer tudo do nosso jeito, e a Biko Sensei é exatamente assim. Por isso que depois dessa conversa que elas tiveram, a gente volta e ela começa a falar que o Goa-kun é um bosta, que ele é um roteirista de merda, a mente de criador dele também deve ser uma bosta, porque ela simplesmente pisa nele, gente. Porque o cara mudou a história dela, é claro que vai mexer ali, não na história em si, né, em algumas tramas, mas principalmente na personalidade. Então, quando você muda a personalidade de algum personagem, assim como fizeram com aquela da Akane, você meio que destrói o personagem que ela criou. E mexer, vamos falar assim, como se fosse no seu filho, porque o mangaka, quando ele cria um mangá, é tipo um filho dele, é algo que ele fez ali, que ele deu a vida. E quando você vê outra pessoa adaptando, mas tirando ali a personalidade que você colocou para aqueles personagens, cara,
isso dói, isso machuca, e não só machuca, como também te deixa com raiva, porque parece que a pessoa não só não pegou a imagem que você tinha daquele personagem, como você também distorce ela. E sabe o que a gente tá vendo muito hoje em dia, até mesmo entre criadores de conteúdo de mangás e animes? A hiperinterpretação. E o que eu quero dizer com tudo isso é, gente, que muitas vezes a pessoa hiperinterpreta um personagem da forma que ela quer. É claro que quando a obra chega pra gente, a gente interpreta da nossa própria forma. Eu mesmo também faço isso. Mas o problema disso muitas vezes é se aprofundar em algo que muitas vezes nem é profundo. Assim como o roteirista que estava escrevendo ali, você perde a imagem daquele personagem. Aquele personagem, na verdade, é de tal forma e você imagina ele de outra forma, simplesmente porque na sua visão ele é daquele jeito, porque é assim que você propriamente interpretou. Você, não o autor, não o criador, não o que o autor queria dizer pra você. Tem até uma obra muito legal do Fujimoto, Don't Listen to the Song, alguma coisa, ou não, Listen to the Song, cara, que fala exatamente disso. Então, isso me veio na mente na hora, só que também veio aquela parte, pô, mas o roteirista, ele tava tentando adaptar da melhor forma, e detalhe, o roteirista não tava pensando só na obra original, ele tinha que pensar nos atores, vamos dizer assim, ele tinha que pensar no tempo de duração, as revisões que teria que fazer, as informações que ele recebeu, as agendas e tudo. São várias preocupações que, sim, a gente tem noção que deve acontecer, só que muitas vezes, por se tratar, tipo, você está mudando a obra original, a gente acha que o cara já é um crápula. E é assim que a Abiko Sensei vê o cara, e mano, ela humilha ele de uma forma que eu fiquei, tipo, cara, deu dó. Eu vou dizer pra vocês que deu dó, porque, cara, é um trampo desgranhento, e no final ainda pra ser humilhado dessa forma, e ainda pra ela falar assim, ó, pode deixar, eu não quero o seu dinheiro, nada, pode colocar os seus nomes nos créditos, mas eu vou escrever o roteiro novamente. Eu vou escrever, o mangaka mesmo. O problema é que o mangaka, ele não conhece mídias de teatro, então provavelmente se ela escrevesse esse roteiro, a Abiko Sensei, sozinha, não com a ajuda do roteirista nem nada, vai sair uma merda pro teatro. Então ela vai terminar de cagar, vamos dizer assim, porque mídias diferentes são trabalhadas de formas diferentes. Animes, mangás, filmes, são mídias diferentes. Não adianta a gente ser apenas original. Precisa sempre ter algo a mais, porque cada uma dessas mídias pede uma coisa diferente. Então, cara, me abriu a mente pra tanta coisa, e como a gente vê muito no superficial e a gente já julga tudo, né? Tipo, esses roteiristas, diretor de merda, estão estragando a história. Mas, às vezes, isso não é culpa necessariamente dele. Pode ser que seja, mas eu acho que não existe um vilão. Existe, tipo, essa treta, né? De egos também, mas também de percepções diferentes da mesma história. Porque todos nós temos vivências diferentes que nos trazem visões diferentes. E aí então ela começa a tretar e tudo, eles chegam mais ou menos ali num acordo, e a gente vê ali um pouquinho do Goakun e o quanto ele se esforçou. Ele deixou de acompanhar várias coisas para escrever lá o roteiro, para revisar, passou noites em claro e tudo, para ser não só humilhado pelo autor do mangá, ou seja, é alguém que provavelmente ele tinha uma grande estima, como também os seus nomes vão aparecer lá e ele não fez nada para estar lá. Na verdade, tudo que ele fez foi jogado no lixo. Me bateu aquele negócio, cara, olha o tanto de coisa que acontece pro roteirista da peça se conectar com o mangaka, o criador original. Ali tem um caminho, tem o editor, aí depois tem uma outra pessoa de uma empresa, mais uma empresa, então é um telefone sem fio. Provavelmente essa merda toda deu porque eles não tinham conversado antes. É claro que as agendas de ambos devem ser muito lotadas, deve ser muito difícil de adaptar esse tipo de coisa para que as agendas batam e eles consigam conversar, que seria, vamos falar assim, o nosso mundo ideal. Só que a gente começa a perceber que as coisas não são como a gente imagina. Então, cara, eu gostei muito disso e como o anime mostrou tudo isso pra gente, sabe? São coisas que eu não sabia, que eu tô sabendo agora e, cara, é muito legal de ver. E outra coisa que mostra no próprio episódio, que a gente às vezes só vê o superficial, é o próprio Aqua no final, que ele não gosta de teatro, porque pra ele, tipo, é meio espalhafatoso, é muito emocionado demais e não sei o quê. E a Akane é uma profissional ali em peças de teatro. Ela é daquela La La Land lá, né? E aí, então, La La Land, né? La La Land é outra coisa. E aí ela é daquela companhia de teatro, e aproveitando que eles não vão ter ensaios enquanto estão refazendo o roteiro, e o Goakun tá lá chateadão, mas eu acho que em um momento ou em outro ele vai falar assim, não, eu vou falar com a Abiko Sensei, a gente vai se resolver, a gente vai entrar em algumas concessões,
e vamos fazer uma peça legal. Eu acho que eles vão resolver essa parada numa boa e eu quero saber como eles vão fazer de fato, quais vão ser as concessões. O importante também é não perder a personalidade dos personagens, porque, cara, um personagem falar algo que ele nunca diria, que tem no mangá e, por exemplo, tem em outra mídia, é algo que destrói realmente a história ou melhora a história muitas vezes. Às vezes é uma bosta no mangá, se transforma num negócio estupendo no anime. Então, pra você ver como mídias diferentes, visões diferentes podem mudar uma obra pra melhor ou pra pior. De todo jeito, o Aqua, com esse conhecimento superficial, nem vê direito teatro, nem entende direito teatro, fica falando um monte de merda lá e a Kani fala, não, nós temos um encontro agora, a gente tá de folga e tudo, vamos lá assistir uma peça de teatro, eu vou te mostrar o que realmente é o teatro. Gostei bastante porque às vezes a gente tem aquela visão, quando a gente assiste por vídeo, assim, peças de teatro, que, pô, é mó cantarolação, né, em musicais, no caso, ou então é muito, né, muito emocionado as coisas e tal, não parece muito real muitas vezes. Só que, cara, eu acho que assistindo uma peça de teatro ao vivo e em cores, você pode ter uma experiência totalmente diferente. E a única forma de fazer isso é abrindo a sua mente. E eu acho que agora o Aqua vai abrir a sua mente e vai aprender isso junto com a gente. Porque às vezes a gente não aprendeu tudo que a gente deveria, né? E o anime tá mostrando tantas coisas assim legais que, cara, eu tô adorando. Por isso que esse episódio, mesmo que para alguns possa ser tipo, ah tá, eu já sabia de tudo isso, né? Pessoas que não leram mangá, né? Tipo, já sabia como que funcionava ali o mundo e tal. Só que às vezes a gente não para pra pensar no processo que tem pra fazer uma coisa. Quando a gente entende o todo, a gente vê que não é tão simples assim. Às vezes, pra alguém que tá assistindo um vídeo aqui, acha assim, ah, é fácil, é só gravar um vídeo e editar. Tá, você sabe quanto tempo demora para editar? Você sabe quanto tempo demora às vezes para eu formular alguma ideia? Você sabe quanto tempo demora às vezes para criar uma thumb, tipo, você ter a ideia da thumb? Pode ser rápido, pode ser demorado, pode ter que escrever um roteirinho tudo bonitinho. Então, quando você enxerga todo o processo, sua visão sobre tudo aquilo que você conhecia se desfaz e se cria uma nova visão. E eu acho que esse episódio me deu uma nova visão sobre criador, roteirista e adaptar as diversas mídias, né, sendo filmes, animes e tudo, não só para mangás como livros e tudo. Então, cara, uma visão que eu nunca parei para pensar. Tô aprendendo. Olha só, o Shinoko é cultura e quem tá criticando o Shinoko vai tomar no cokes. Au! Bom, Mano Joe agora tá vazando. Até o próximo episódio. Se eu achar o episódio interessante, eu venho e comento com vocês. Se eu não achar que eu deva falar alguma coisa, eu fico quietinho na minha e aguardo o próximo. Tô indo nessa, até uma próxima. Fui, valeu. Au!